Fala, meus amores, fazer uma linha aqui sobre margem cruzada, isolada, diferença e tudo mais. Se você não viu aula sobre isso, tem um curso gratuito aqui no perfil. Se você vai aqui no link, deve ter o link aqui embaixo. Se não tiver, depois dá uma pesquisada no canal ou me pede lá no Instagram que eu mando pra vocês, tá? Se você tá vendo essa aula e pensando, nossa, mas você não postou isso? Pois é, cara, eu postei o vídeo errado. A aula, ela tinha 16 minutos. Eu acabei postando e salvando o vídeo que era uma introdução. Então ficou cortado, ficou um vídeo de 2 minutos cortado ali. Então, e eu perdi o arquivo. Então vou ter que gravar tudo de novo, por isso que eu tô fazendo aqui. Bacana? E esses riscos aqui foi da aula passada. Vamos lá. Vamos lá. Diferença entre cruzada, isolada, margem, alavancagem, tudo isso anda junto, a gente tem que entender de forma junta também. Bacana? Vamos lá. Primeiro passo, já deixei fácil aqui para todo mundo lembrar. A diferença entre margem cruzada e isolada é, né, na cruzada, todo o seu dinheiro protege sua operação. Ou seja, você abre uma operação com todo aquele capital e todo o dinheiro que você tem é o que serve como garantia para manter a operação aberta. Tá? E na isolada, só o dinheiro daquela operação corre o risco. Ou seja, você trava o risco em um saldo específico sem ser o seu saldo total. Vamos lá. No caso aqui, pensa assim. Vamos supor que você vai colocar ali, nosso exemplo aqui para facilitar o cálculo, eu vou colocar 100 dólares, ou 1.000 dólares para fazer operações no mercado futuro. Tá? Não quer dizer que eu vá executar esses 1.000 dólares. Eu só coloquei ali porque é a margem que eu estou disposto a correr no mercado futuro. Tá? Dito isso, quando eu estou usando a margem cruzada, eu estou usando todo esse saldo aqui como garantia. Bruno, eu posso colocar um stop, eu posso colocar um take, um risco de retorno e tudo mais? Pode, mas todo aquele saldo é disponível como margem. Tá? E falando sobre margem, a margem é uma garantia. É como se fosse assim, eu preciso desse saldo na plataforma para que ela possa executar minhas operações sem risco para mim, sem risco para ela. Então, a maioria das plataformas, elas têm uma margem de 80%. Então, assim, por mais que eu tenha 1.000 dólares e esteja executando essas operações, quando bater 80% negativo, ele vai me liquidar e vai fechar a operação que eu tiver aberta, tá? A menos que eu consiga ir colocando mais saldo. E aí é para quem tá fazendo. Por que eu não gosto desse tipo, tá? E aí não tem certo ou errado, é dependendo do que você tá fazendo. Mas a margem cruzada é mais para quem está tentando buscar ali operações de longo prazo, fazendo operações estruturadas, onde você não vai colocar um stop, você vai seguir um movimento e vai comprar e vender em pontos específicos. Você vai alocando seu capital de forma espalhada, né, em melhores pontos. E normalmente isso aqui é feito sem alavancagem. Por isso que faz sentido para quem está montando operações de longo prazo. Enfim, então o seu capital serve, tá, como margem para suas operações. Então vamos supor que você vai fazer uma operação de risco e retorno aqui de 10%, né, tanto para prejuízo quanto para lucro. Isso aqui vai ser em cima do seu capital total também. Então, se eu busco ali 10% na operação de risco ou de stop, então automaticamente vão dar 100 dólares. Tá? Então vai ser de novo em cima do capital total. No caso aqui, você poderia executar essa operação usando só os 100 dólares como margem. Possível. Em vez de você colocar lá todos os 1.000 e travar o seu saldo naquela operação, e aí conforme você vai tirando o saldo da sua conta de futuros, isso vai afetando o ponto de liquidação da sua operação, você pode pegar e isolar isso. Não, eu quero pegar só os 10% de risco e colocar isso nessa operação. E só. E vai ficar sempre focado nessa operação. E aí eu posso usar os outros 900 dólares para outras operações, ou se eu quiser sacar dessa conta e deixar só os 100 dólares, eu posso fazer isso. Né? Só que isso só é possível e ter o mesmo risco-retorno graças à alavancagem, que é uma ferramenta extremamente importante. É a melhor ferramenta, é a melhor coisa que inventado. Tá? Vamos lá. Nesse caso, quando a gente está fazendo uma operação isolada, vou fazer uma operação só com 100 dólares e eu isolo essa operação. O meu retorno também vai ser em cima dos 100 dólares, não em cima dos 1.000. Entendeu? Então, se o mercado sobe, eu botei 100 dólares na operação, com risco de 100 dólares, né? E o mercado sobe 10%, eu vou ganhar 10% de 100 dólares, não é 10% de 1.000. Entende? E é aqui que mora o ponto, né, que você pode fazer a alavancagem. Porque, de novo, vamos supor, eu tô com 1.000, eu quero buscar 100 dólares de lucro, tá? E eu tenho no máximo 100 dólares de prejuízo. Eu já aceitei essa operação. Em vez de eu entrar ali com os 900, eu posso pegar esses mesmos 100 dólares e colocar isolado com alavancagem. E assim, eu consigo risco-retorno, de novo, já estou falando aqui sobre trade e operações de risco, tá? Se eu quero arriscar os mesmos 100 dólares, já aceitei esse risco de 100 dólares para um take de 100 dólares. Eu posso entrar alavancado para que dentro desse espaço de 10%, os meus 100 dólares cubram, né? E se ele conseguir buscar 10%, eu vou ganhar a mesma coisa proporcional como se eu tivesse entrado com os 1.000 dólares.
A alavancagem serve para isso, entendeu? Então, se eu entro, por exemplo, aqui eu tô falando sem alavancagem, tá? Bruno, eu tô operando com margem cruzada e ainda assim eu quero entrar alavancado, quero usar todo o meu saldo. Você entende que é um negócio mais complicado? Porque assim, quando eu entro com saldo todo, a variação vai ser proporcional. Se subiu 10%, eu ganho 10%. E se descer 10%, eu só perco 10%. Agora, se eu entro alavancado vezes 2 com o meu saldo inteiro, se o mercado cai 10%, eu tô vezes 2. Eu vou perder 20%. E se ele cair 50%, menos que isso ainda por causa da margem de alavancagem, né? Mas enfim, da segurança. Mas se ele cai 50%, eu já vou ser liquidado. Eu não vou ter margem suficiente para aguentar essa oscilação do mercado. E é por isso, e é nesse ponto aqui que a maioria das pessoas se perdem, tá? Se perdem pra caralho, porque é diferente a forma como se usar essas ferramentas. Porque se eu tô fazendo operações de longo prazo, estruturados e tudo mais, a ideia é eu não me arriscar. A ideia é eu não entrar alavancado. A ideia é eu conseguir pegar o meu capital e trabalhar ele em operações de curtíssimo prazo, operações de longo prazo, entrando em pontos específicos. E aí, conforme o mercado vai subindo, eu vou estar cada vez melhor porque eu comprei de forma fracionada, entendeu? Aí agora, o cara quer juntar alavancagem extrema em uma situação que você coloca seu capital inteiro, cara, a chance de você perder dinheiro vai ser muito grande, porque o mercado vai oscilar. Essa oscilação de preço é normal. O mercado não vai ficar infinitamente subindo. Entende? E aí, quando a gente tem correções fortes, quando tem um flush muito forte, ou a gente entra em bear market que o mercado cai 70%, a pessoa que está alavancada vezes 2, né? Absurdo, vezes 2, ela já vai ser liquidada, porque já passou 50% do stop, entendeu? Então, a alavancagem ela vai entrar em que situação? O ideal da alavancagem é para quem está operando de forma isolada, no caso quem está fazendo trade, é entrar de forma isolada e usar esse risco que você já estava aceitando de forma isolada para poder buscar um retorno também proporcional. Então, se eu entro, por exemplo, de novo, eu estou operando aqui agora com 10%, eu fiz uma operação arriscando $100 para buscar $10, ou $100 para buscar $100, tá? Eu posso pegar, já aceitei esse risco, eu posso pegar esses $100 e entrar alavancado vezes 10. Porque aí, se o mercado cai 10%, eu sou liquidado. Na verdade, menos que isso, como eu falei aqui, mas vamos fazer, né, por cima assim. Se o mercado cair 10%, que já seria o que eu estoparia os $100, eu vou continuar estopando $100, entendeu? E se o mercado sobe agora 10%, eu vou estar alavancado vezes 10, ou seja, eu vou dobrar meu capital, ou seja, eu vou dobrar os $100. Então vai dar na mesma lógica de que se eu estivesse fazendo uma operação com saldo inteiro, ou né, eu fazendo uma operação isolada com alavancagem. Então a alavancagem vai servir para isso, para você pegar parte do seu saldo, isolar o risco e conseguir tirar o mesmo retorno. Sacou? Então aqui, por exemplo, no caso, como eu comentei aqui, o risco, né? O caso do spot, como eu comentei, ele está normalmente em cruzada. Tá? Eu poderia entrar cruzado. Onde que está a diferença entre operar spot normal, comprar no mercado spot, ou eu fazer operações aqui no mercado futuro com margem cruzada? Porque no mercado futuro eu posso fazer operações em short. Só isso. Se eu não usar alavancagem, a única diferença é que eu posso abrir operações em short. Só isso, mais nada. Bacana? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui uma. Deixa eu ver. Tá, depois eu volto aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui no Bitcoin. Tá, hoje eu peguei essa venda aqui, linda a propósito. Aqui a gente tem uma região importante e tal, eu tô num time relativamente baixo, né, em relação ao que o pessoal normalmente opera, M15 e tal, poderia ser diário, H1 e tudo mais. Nesses times onde você está operando mais pesado, digamos assim, a sua margem de variação é muito maior. Como assim? A variação de preço que você vai ter que trabalhar, ela é naturalmente grande. Então aqui é a região de venda, ele volta aqui para testar uma região importante, fecha uma barrinha vermelha aqui, ó, tá vendo? A barrinha vermelha que eu não vou explicar o que é, a barrinha vermelha que travou aqui, ou seja, eu poderia abrir uma operação de short, tá? Eu poderia abrir um short aqui no fechamento dessa barra, com stop acima dessa região e o take aqui embaixo mais ou menos, buscando um risco ali de 2 para 1, né? Ó, o meu risco retorno, mesmo no gráfico de M15 aqui, é de 0,5%. 0,5%. Cara, você entende que se eu tivesse com saldo inteiro, essa variaçãozinha de hoje, curta, né? Olhando para o gráfico menor é absurda. Mas olhando assim para o geral, é uma variação de 0,5%. O seu capital oscilaria no máximo aqui 0,5%, e se caísse aqui, você iria ganhar 1%. Entendeu?
É baixo, é absurdamente baixo. Quando que faz sentido você não fazer alavancagem para ter um risco de retorno bacana? Quando você está operando operações longas. Quando você está fazendo operações curtas, por exemplo, igual nesse caso, a alavancagem é quase que obrigatória. Ainda mais se você está operando fazendo trade, tá? Que é o nosso caso aqui do perfil. Então, por exemplo, aqui nesse caso, vamos colocar que dá 0,5%, tá? Exatamente cravado 0,5% para você entender a lógica. Então, vamos supor que eu quero assumir um risco de $100 nessa operação, onde a variação é 0,5%. Até quanto de alavancagem eu posso fazer para que eu arrisque exatamente os mesmos $100? Eu vou encaixar o meu risco dentro dessa variação curta. Né? Como que eu posso fazer isso? Simples, você vem aqui na calculadora e faz assim, ó, 80%, tá, para você conseguir ter esses $100 de risco, 80%, que no caso é a margem, dividido por 0,5, que é o 0,5%. Você pode alavancar em até 160 vezes. 160 vezes, pensei. E tá tudo bem. Bruno, mas a alavancagem é absurda. Não, porque nesse caso, a gente está usando uma margem isolada. Isolada. Tá isolado. O meu risco é só os $100. É só os $100. E aí, se o mercado fizer o preço do ativo variar isso aqui, eu só vou perder os mesmos $100 que eu estava assumindo de risco, entendeu? Eu ajusto meu risco financeiro nessa situação. Bruno, eu estou fazendo operações estruturadas ali, risco de 10%. Como que eu posso botar esse risco? Então, no caso, você teria aqui a mesma lógica, ó, seria 80%, que é a sua margem, né, dividido por 10%. Você poderia alavancar até 8 vezes. Simples assim. Sacou? Então, a diferença entre margem isolada e cruzada é essa. É aonde que você vai buscar. Como que você vai estruturar isso? E aí, a maioria das pessoas tem medo. Ah, não, alavancagem 3 vezes é loucura. Loucura se você faz isso no capital cheio. Agora, se você isola essas operações e você busca operações curtas, é quase que obrigatório. Bacana? Então, por exemplo, aqui no nosso caso, ó, eu sempre. Aqui é o nosso. Deixa eu pegar para vocês verem. Eu sempre mando análises dentro da comunidade todo dia de scalping. Ó, aqui, ó. Análise de scalping. Olha o tamaninho das operações. Olha isso. Tu olha para um movimento gigante desse aqui, a possibilidade de trade gigante com essa aqui, e pensa, porra, deve ter dado muito ponto, né? A variação aqui foi absurda e tal. Não. Se isso aqui tiver dado 1% é muita coisa. Então pensa, se eu estou fazendo scalping, eu estou arriscando ali minhas operações todo dia, tentando buscar curto espaço de variação, como que eu faria isso se não fosse com alavancagem? Entendeu? Como que eu conseguiria ter algum tipo de lucro decente aqui se não fosse alavancagem? Ah, mas é perigoso. Não é perigoso. O meu risco é sempre aquele ali isolado, entendeu? Então essa operação aqui, ó, o stop dela era 0,80%. Era 0,80%. Então, olha só como a gente tem várias oportunidades no curto prazo, né, sem depender ali de movimentação do próprio mercado ou coisa do tipo, só que isso é possível a partir da alavancagem, senão não daria, tá? Então, essa é a maior diferença. De novo, resumindo aqui para vocês. Margem cruzada, saldo inteiro. Quem usa margem cruzada? Pessoas que estão montando... não busco dentro. Pessoas que estão montando operações estruturadas, operações com saldo inteiro, onde você trabalha o seu capital dentro daquele ativo específico de forma controlada. Margem isolada, quem normalmente vai usar? Quando você está fazendo operações únicas, operações fechadas, onde o meu risco é sempre isolado. Só isso, cara. Só isso. Tá? Então, Bruno, quero fazer trade. Isolada. Sem dúvida. Isolada e pode trabalhar alavancagem de forma tranquila, tá? Bruno, eu não quero fazer trade. Eu te acompanho aqui, não sei por que você acompanha alguém que faz trade e não faz trade, mas beleza. Eu não faço trade, eu quero apenas aprender ali, estruturar minhas operações. Então, sempre cruzado. Bacana? Então, é isso aí. Tamo junto, espero que tenha clareado as informações para você. Se te ajudou, comenta aqui. E se você não me segue no Instagram, procura lá Bruno Oliveira TDR, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Eu vou estar começando a fazer algum tipo de conteúdozinho lá, focado para operações de curto prazo e tudo mais. Tamo junto, é só o começo.